Bom, os termos são exatamente estes que o Albano acaba de dizer, tanto cá como em alguns países europeus, onde, apesar de tudo, onde houve avanços, mas hoje em dia há um clima recessivo, por exemplo, em Itália, completamente. Mas antes de ir aí, esta questão dos peritos, eu quando falei do NATO há pouco, não queria produzir a falsa ideia de que o NATO foi uma grande criação e pela sua evolução, eu hoje não sei quantas pessoas têm, mas ao longo de 20 anos o NATO, se alguma vez teve mais de 10 peritos, deve ter sido muito pontualmente, ou se chegou a ter 10 peritos, acho eu. Acho que nunca deve ter chegado a ter. Houve uma altura que sabia mais ou menos isso, mas... ou seja, é de facto um grande avanço. Aquela visão que o Dr. Cunha Rodrigues tinha sobre o que é que era a organização do Ministério Público estava 20 anos à frente, pelo menos. A criação do DIAP foi quase clandestina, foi uma estrutura que avançou sem a lei. A criação do DCIAP foi fundamental, independente da sua história e dos altos e baixos que teve, mas foi fundamental e é fundamental na organização judiciária. E, aliás, é um tipo de organização que corresponde a modelos, desde logo à constatação que é preciso uma especialização maior, não é? Uma interdisciplinaridade maior e funcionar em equipa muito mais. E isso vinha, por exemplo, de momentos, essa ideia, em muitos aspectos, vinha para além daquilo que é o mais elementar bom senso em termos de organização, mas vinha também da ideia de experiências concretas que se estavam a viver naqueles anos, em países onde o Estado de Direito foi claramente ameaçado. Estou-me a lembrar do caso italiano, onde havia o problema dos processos da máfia, o maxi processo de Palermo, sobretudo, e depois a conjugação disso com a mãos limpas teve aquele efeito terrível de fundar a Primeira República em Itália. Mas não foi... muitas vezes por aí diz, não foram os processos que afundaram a Primeira República, foi a corrupção que estava profundamente instalada no sistema partidário e na forma como tudo aquilo funcionava desde o pós-guerra praticamente, onde as próprias estruturas da magistratura, da polícia, etc., os seus mecanismos de eficácia, alguns deles previstos na lei, nomeadamente aos juízes e aos procuradores, mas com aplicação efetiva e prática apenas 15 anos depois. Ou seja, era uma aplicação diferida com uma vacatio legis bastante... pronto. Portanto, isso criou, de facto, aquele caldeirão que levou ao fundamento. Mas houve ali isto para ir dar a duas ou três questões que são muito importantes para nós. Que é, houve ali aquele momento histórico de 91 para a frente, 92, 93, 94, sobretudo em relação aos processos da corrupção, que produziram algumas, independentemente daquela realidade, não é? Temos que ter em conta alguns aspectos daquela realidade, do sistema político, económico, etc., mas há ali coisas de organização e de funcionamento das magistraturas e da investigação criminal que servem para qualquer latitude, que é a questão do funcionamento em equipa das célebres pool, como eram designadas em Itália, eram essenciais, porque um dos aspectos fundamentais de grande parte daquelas investigações de corrupção e de crime organizado, em conta a vertente do dinheiro, teve a ver com conhecimentos especializados de propriedade, de offshore, já naquela altura, de dissipação de capitais, testas de ferro, etc. E isso foi um salto gigantesco que, por exemplo, naquele caso, permitiu o Estado de Direito defender-se perante o crime organizado. Criminal no sentido de sangue e criminal no sentido da política. Essa ideia do funcionamento em equipa foi fundamental. Acho que nós, francamente, não sei se chegamos a esse nível no nosso sistema de investigação criminal. Não consigo... Eu sei muito, mas francamente... Eu sei. Foi um bocadinho provocativo. Eu sei. Não, eu acho que se progrediu muito, mas do ponto de vista da estabilização institucional... Pronto, para mim... Exato. Este estatuto permite isto, mas o outro também já permitia. Sim, exatamente. O atual já permitia. Que é a questão da investigação criminal ser... os meus colegas estão fartos de ouvir isto, mas que é a questão... São algumas questões
que é a constituição de equipas que, sempre que possível, nas áreas que for necessário, integram magistrados de outras áreas, designadamente do que for necessário, do direito administrativo, quando está em causa a contratação pública, até do cível, estão em causa algumas penhoras, etc. Portanto, é uma de conjunto do fenómeno criminal. E isso é um passo que tem algumas experiências práticas, mas que era necessário sedimentar e até debater, porque levanta muitas questões, e exatamente questões processuais, que nós temos, não só fomos formados por isso, como processo penal, que era um crime, um inquérito, um titular de inquérito. E a questão das equipas levanta também algumas questões, levanta questões de eficácia, questões de quem é que dirige a equipa, quando estão em linhas, quando estão decisões sobre várias linhas de investigação, por que linha é que vamos? Lá há contradição. E isso é o grande desafio que o Ministério Público tem pela frente, é começar de uma maneira estruturada a debater o que é o funcionamento da equipa. Exato. Depois, há outra questão, que também é uma questão muito importante, mas muito difícil na prática de funcionar, que é uma visão global do Ministério Público, exatamente da investigação criminal em termos territoriais. Sim. E nós continuamos a ter uma grande distinção, até pela própria dinâmica interna dos departamentos, entre aquilo que é o DCIAP e os DIAPs distritais e os DIAPs de comarca. Se tivermos a capacidade dessas equipas, e essas mesmo ser equipas do trabalho, em articulação, a delinear da investigação, ser que tenha em conta os inquéritos todos que estão, ou o conhecimento de todos os magistrados envolvidos com aquela matéria ou com outras conexas no país inteiro. Por isso, a articulação entre, aliás, o DCIAP, os DIAPs regionais e os DIAPs locais é essencial. E isso também é um passo que tem sido bastante difícil. Pronto, é isso que me parece, é que esta fase deveria... Há outras, então, são desafios, e o próprio Ministério Público dá este desafio, em novas metodologias de abordagem na investigação criminal, ou andamos alguns passos para trás. E isto é muito importante e por vezes é difícil a aplicação na prática, porque naturalmente as razões, algumas delas profundamente humanas, claro, do ser humano, mas essa fase, as quintinhas. Esta fase é uma fase fundamental. É o que eu acho que deveria estar a ser discutida agora. E é o que deveria estar a ser discutida agora. Não o estatuto. Acho que é essa a questão. O estatuto fomenta ou não esta organização de equipas. Não o estatuto. Ou não a facilidade de uma organização nova, claro, e de uma nova abordagem metodológica na investigação criminal. Eu acho que, apesar de tudo, este estatuto poderia ter ido mais longe nisso, mas este projeto que estamos a... Mas isto é como tudo. Se as coisas não estão... Isto concordo um pouco com o João Miguel Tavares. As pessoas também dão vida e, por vezes, com os meios que temos, é maneira de nós nos organizarmos, claro, e colocarmos. Temos que ter alguma visão, temos que ter alguma... Porque depois há técnicas de investigação, as técnicas, o Ministério Público, no âmbito da delineação, tem que saber planear uma investigação com os órgãos de polícia criminal, claro, tem que delimitar os objetos do inquérito, exato, tem que saber caminhar. Isto é preciso saber, claro, direito, é preciso saber, e é preciso trabalhar, é preciso ter outra de abordagem metodológica na investigação criminal. Mas esse é que, do meu ponto de vista, era o debate que devíamos estar a fazer neste momento na sociedade, não apenas na área da justiça, mas em termos gerais. A política devia estar convocada para esse debate e, manifestamente, não está a acontecer. E isso tem a ver com com aquilo que eu vejo também na comparação com algumas coisas que acontecem lá fora. Por exemplo, historicamente há várias coisas que nos dizem, várias experiências que nos dizem que em situações limite, e não apenas limite, a questão do direito é fundamental. E dê as voltas que der. Eu acho que devemos afastar de vez o debate sobre a questão do Brasil e da delação premiada e do sistema brasileiro. Isso deve ser afastado, porque na forma como tem sido feito até agora, isso mata a discussão que é fundamental fazer sobre o direito premial, sobre a forma
modelo deve ser aprofundado. Aliás, os mecanismos que já existem na lei, acho que parece-me que dão uma base legal para que isso seja feito, embora eu não sou um especialista a esse nível, não estou a falar de cor, mas também não quero alongar-me muito nisso, mas acho que é uma coisa fundamental fazer. Mais tarde ou mais cedo vai ter que acontecer, porque se compararmos relativamente aquilo que foi decisivo numa situação limite, absolutamente limite em Itália, para o Estado de Direito Democrático e para o país em geral, a conjuntura dos anos 70 em que a máfia, eles se mataram todos uns aos outros e começaram a matar os polícias, os juízes, toda a gente fala do Falcone, mas antes do Falcone morreram 40 ou 50 magistrados, polícias, funcionários judiciais, etc. Portanto, foi uma guerra muito prolongada no tempo. O procurador-geral de Palermo foi assassinado 1 ano e pouco antes do Falcone. E, portanto, nessa situação limite, era uma situação verdadeiramente limite, a questão dos arrependidos foi absolutamente essencial. Quer dizer, há muita gente, eu vejo muita gente a escrever e a falar e a dizer, e na televisão, a dizer coisas a misturar tudo, sobre o direito criminal, que não olharam minimamente para aquela realidade que ali se passou e com todo o conhecimento que foi acumulado a partir daí. Há milhares de livros e de teses e de coisas que convém de vez em quando a gente ir à procura e não falar puramente de cor. E, portanto, em vez de partirmos imediatamente para uma lógica de diabolização, porque é fácil, é tranquilo, então não estudamos com o professor Figueiredo Dias na faculdade, ou com outro qualquer, estudámos, ou com o Costa Andrade, etc. Estudámos, mas hoje em dia a questão dos direitos fundamentais serve para bloquear este tipo de discussões, empurra-nos para um limite, para uma situação de limite de não direitos. Somos uns bárbaros, uns selvagens que andamos a defender coisas. Eu recuso esse tipo de... Eu quero dar por bem emprego o pouco tempo que estudei na faculdade, eu não gostei muito. Fui para lá sempre com aquele sentimento que nunca quereria exercer uma profissão ligada ao direito, porque acho que vocês trabalham muito e eu não queria trabalhar tanto. Mas é verdade, eu sabia que era um bocadinho mais preguiçoso do que a média dos... E eu tinha a noção disso e, portanto, optei por outro caminho na vida. A questão... Como jornalista, agradeço. Eu não queria que tirasses a ilação ao limite, mas pronto. Mas foi um... Enfim, não tinha essa atração, embora tenha atração pelo direito e pela justiça e pela sua organização, tudo pelo direito penal. Agora, a questão... Portanto, convém que de vez em quando regressemos ao básico e aos princípios iniciais, como o João Miguel estava há pouco a dizer. E, portanto, nesta matéria há um tipo de debate muito contaminado. Portanto, e daqui a pouco quase se quer debater-se o aprofundamento do direito criminal no contexto da corrupção e corrupção em sentido lato, da criminalidade económica. É interessante ou não é interessante? Deve ou não deve ser feito? Evidentemente que deve ser feito, deve ser aprofundado. Agora, não com aquela experiência, com o nosso olhar, a nossa cultura jurídica, a nossa tradição, as nossas necessidades. E depois não me venham é dizer que não chegamos a uma situação limite que torne necessário recorrer a um instrumento dessa natureza. Porque quando temos o contexto que temos, por exemplo... nos crimes da banca e no que aconteceu na banca de 2008 para cá, e quando tudo aquilo atinge aqueles valores absolutamente estratosféricos, não é? Que subverte por completo o princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei, a justiça, o país, tudo, não é? Portanto, se eu me atrasar a pagar 1 dia ou 2 dias a minha prestação da casa, vou para a lista de devedores. O Dr. Berardo, que é apenas o elemento mais histriónico do gangue, não é o pior, já sabemos o que é que acontece, porque aquela arte aquela engenharia jurídica toda construída é muito interessante de analisar. Agora, é o mais histriónico, é o clown daquele gangue, daquela história, porque aquilo é uma situação absolutamente limite. Eu, quando escrevi a primeira vez, ninguém me ligou, eu escrevi para aí em 2000 um bocado em cima do processo face oculta, que foi muito interessante, porque o processo face oculta, quando se conheceu, quando se conheceu a amplitude de tudo aquilo, e sobretudo na parte do negócio PTTVI, há uma coisa que eu acho que qualquer cidadão minimamente informado percebeu o que ali estava, que era, de facto, quando se fala da questão do atentado ao Estado de Direito, e foi caricaturizado com aquela história das bombas e
O atentado ao Estado de Direito era o que estava realmente a passar, que é o atentado ao pluralismo político, à liberdade de expressão, a elementos fundamentais do Estado de Direito democrático. E, portanto, por ali percebia-se que havia um determinado contexto, uma determinada ecologia, como se diz, política, não é? Económica, de que, por exemplo, que acontecia naquele contexto daquela maneira ali, mas que se olhássemos para a banca, o que estava a acontecer era uma politização histórica do poder dentro da banca, dos principais bancos. Nunca tinha acontecido, a menos, excetuando no tempo do Salazar, com aquelas 7 famílias, não é? As 7 famílias do condicionamento industrial controlavam tudo, era uma forma de corrupção, em certo sentido, e, portanto, excetuando no salazarismo, nunca aquilo tinha acontecido. Haver, por o imperador sentado em São Bento, por ação direta ou por terceira, segunda e terceiras figuras, nomeava para aqui e para acolá. Portanto, havia ali um objetivo claro, do meu ponto de vista, que era, no fim, ficar com uma posição, alguém ficar com uma posição extraordinariamente dominante no negócio bancário, no sistema político, etc. Portanto, isso para mim, naquela altura, em 2009, 2010, escrevi que estava a acontecer. Esse ciclo de politização da banca, do meu ponto de vista, é o nosso Palermo criminal. Ou seja, não é o clã corleonese contra o amigo de Palermo, não é? Matam só 300 de cada vez. É um grupo de cidadãos bem vestidos, com muito dinheiro, que têm uma relação relativa com isto, porque a vida deles por mês passa por Nova Iorque, Miami, enfim, por aí, pela estratosfera. E, portanto, era um gangue, em alguns aspectos, muito simpático, com verdadeira capacidade de órgãos de comunicação social, porque eles tinham proximidades e podiam matar. Eu saí do público em 2005, e há várias pessoas que podem atestar isto, desde logo o José Manuel Fernandes, que era o meu diretor na altura. O público, de um momento para o outro, ficou-se sem cerca de 1 milhão e tal de euros em publicidade. Basicamente porque havia um primeiro-ministro que não gostava do diretor em funções. Foi esta a questão. Portanto, havia ali publicidade institucional, da PT, disto e daquilo. Portanto, houve ali houve este contexto. Essa era, nos tempos que vivemos, uma situação limite, equivalente a essa lógica mafiosa siciliana, que deveria permitir a Justiça recorrer a todos os mecanismos legais e possíveis e eficazes para combater esse tipo de criminalidade. É absolutamente nociva para a ideia de Estado de Direito. Quer dizer, a ideia de que estamos a viver um período extraordinário porque temos as contas equilibradas, mas temos uma dívida de 120 mil milhões, quer dizer, é mesmo quem só olha para hoje e não está a olhar para amanhã. Obrigado, então. Para finalizar, João Miguel Valverde. Bom, muito rapidamente, eu sei que vocês já estão todos em estado comatoso e a sonhar com o lanche. Ainda por cima, o Dr. António, como sabia isto, teve a inteligência de me fazer uma pergunta à qual eu não sei responder, que é como é que se explica a dualidade de propostas entre o Governo, não é? Que existe uma proposta que vem diretamente do Governo e a proposta do PS. Pois eu não sei. Evidentemente há interpretações mais positivas ou menos positivas, desde dizer que foi o António Costa que foi muito esperto e, portanto, pôs ali uma mais equilibrada para se defender a si próprio, enquanto, na verdade, as suas intenções eram aquelas que estão a ser defendidas pelo PS na Assembleia da República, ou uma versão mais benévola de dizer que, na verdade, ele não tem controle sobre aquela bancada parlamentar que decidiu avançar com isto nas suas costas. Eu acho que há interpretações para todos os gostos. Agora, parece fundamental é que este atrevimento, digamos assim, no contexto do Portugal 2019, com tudo o que aconteceu até agora, vir avançar com uma proposta que o Ministério Público considera que coloque em sua causa a sua autonomia ao ponto de decidir fazer uma greve, eu acho que isto só é porque, estranhamente, embora nós falemos muito da corrupção no café e que seja uma palavra que ande muito por aí no espaço público, eu acho que o problema ainda não foi devidamente admitido e a sua dimensão ainda não foi devidamente assimilada no país, em boa
parte porque o sistema político, ao contrário de Itália, como estava a explicar o Eduardo, não foi à vida. O sistema político português continua ainda extremamente estável e, apesar de já ter havido alguns políticos que tentaram, aliás, o Paulo Moraes, com algumas candidaturas, ou até candidaturas muito populistas e muito desagradáveis como essas, mesmo assim, até agora não têm tido sucesso. E a verdade é que continuam lá os mesmos. E eu acho que é porque eles têm simultaneamente consciência, eles, os políticos do Bloco Central, que por um lado ainda lá estão, por outro lado sentem de alguma maneira que há algumas ameaças, uma certa maneira de proceder, que isto ainda assim vai para a frente. E um dos grandes problemas é o facto de nós deixarmos, muitas vezes isso acontece no espaço público, e tenho muitos colegas comentadores que contribuem muito para isso, que é esta ideia que o combate à corrupção é uma forma de populismo. Exato. Em quase todas as maneiras que nós falamos dela. É delação premiada, é populismo. Enriquecimento ilícito, populismo. Populismo. E qualquer coisa que nós abrimos a boca, mas isto é ou não um problema? Tudo parece ser populismo, a não ser que as coisas continuarem como estão. Só as coisas continuarem como estão é que não é populismo. Mais meios, sim, de facto, precisam de mais meios. Mas depois ninguém se vai chatear a ver se os meios chegam ou não. Este ninguém se chatear, a ver se os meios chegam ou não, isso tem a ver com um problema que eu acho que é vosso, do Ministério Público, que tem a própria a ver com o sigilo próprio da vossa profissão, mas que acho que o próprio Ministério Público podia refletir como agir com isto, que tem a ver com a vossa falta de presença no espaço público. Ou seja, atenção, eu não sei como resolver isso, mas quer dizer, não sei, os que se jubilam, alguns que sejam especialmente eloquentes, agarrem neles Exato. E metam-nos nas televisões. Okay? A sério. É assim, atenção, genuinamente, isto é uma coisa absolutamente essencial, porque evidentemente, cada vez que há um caso de justiça, alguma notícia mediática, uma mega operação, as pessoas que eles vão buscar para comentar o caso são advogados. Em 99,9% das ocasiões. São os advogados, são as pessoas. E as pessoas, quando são advogados, estão a defender a profissão deles e estão a defender a defesa, não é? Enquanto não houver advogados na acusação. E, portanto, esse olhar naquilo que é o olhar mediático é um olhar muito distorcido. As pessoas lá fora precisam de conhecer os vossos problemas e mais do que o lado abstrato, lá está, desta proposta e desta proposta. É preciso, às vezes, olhem, estão a ver este quadro, está aqui o Manel e o Joaquim, por causa do Sr. Manel teve que sair, porque afinal... estes problemas concretos da falta de peritos, é preciso dar caras a isso. É preciso contar essas histórias precisam de chegar à opinião pública. Eu acho que as pessoas não sabem sequer como é que o Ministério Público... E é muito diferente estar a falar em problemas abstratos ou ter uma capacidade de encontrar porta-vozes que sejam muito válidos. Evidentemente que o sindicato faz isso. Mas isto, o sindicato, quando fala, parece que são problemas sindicais. E é mais do que isso. É mais do que isso. Há uma necessidade do próprio Ministério Público dos seus problemas se darem a ver para além das questões sindicais e, portanto, isto era um desafio que eu queria deixar. É um esforço de visibilidade. Para finalizar, que a hora já vai adiantada, queria novamente agradecer à doutora Joana Marques Vidal. Okay? Não. À doutora Joana Marques Vidal pela sua presença, ao doutor Albano Pinto, Eduardo Damas, João Miguel Tavares, por se terem disponibilizado a estar aqui durante a tarde. Foi um gosto tê-los connosco. A plateia, a audiência esteve também bastante animada durante o debate, durante estas horas, o que, tendo em conta a extensão até da conferência, não é fácil. E, portanto, o que eu também queria desejar a todos, há pessoas que fizeram centenas de quilómetros para estar aqui presentes. A direção do sindicato agradece a vossa presença. Sem vocês, esta iniciativa não teria sido um êxito como foi. E, portanto, temos o lanche de seguida. Desejo-vos uma boa viagem. Não vos demoro mais, porque sei que tenho que regressar a casa. Muito obrigado a todos.